as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz e dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou-se dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Amém? Somente até aqui. Senhor Deus e Pai, ó Pai querido, aqui estamos diante a tua perfeita palavra, e eu quero lhe pedir, ó Deus amado, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite através da tua santa e gloriosa palavra. Fala conosco, Jesus, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, glorificando o nome de Jesus, pois ele é digno de toda honra e toda glória. Quando nós olhamos o texto da palavra de Deus, nós vamos ver aqui uma história que a Bíblia nos relata, que Paulo e Silas foram presos em Roma por pregar a palavra de Deus. Os romanos os levaram presos e mandaram colocar eles no cárcere, os açoitaram, bateram em Paulo e Silas. Mas eu não quero falar de Paulo e Silas, porque você já conhece essa história, que Paulo e Silas foram libertos da prisão depois de haver um grande terremoto. Todo mundo conhece essa história, mas o contexto da história é interessante, que a Bíblia vai nos falar da vida do carcereiro, daquele homem que cuidava da prisão, daquele homem que cuidava ali do local que Paulo e Silas estavam guardados, aquele homem que tinha a responsabilidade de prestar conta aos magistrados sobre a prisão, não só de Paulo e Silas, mas de todos os presos que ali estavam. E a Bíblia vai nos contar a história que lá na prisão, Paulo e Silas começam a louvar o Senhor. Enquanto um cantava, o outro orava. Enquanto um cantava, o outro adorava. E assim por diante. E a Bíblia diz que os outros presos que ali estavam os ouviam. E a Bíblia vai nos contar que de repente, perto da meia-noite, ouviu-se um grande terremoto. E a Bíblia diz que as portas do cárcere e de todas as celas, de toda a prisão se abriu. Mas o que me chama a atenção é que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele é perfeito, Ele não faz para trazer prejuízo para ninguém, para prejudicar ninguém. Porque se Deus fizesse para prejudicar alguém, aquele carcereiro seria prejudicado. Ele ia ter que
prestar conta dos presos que ali estavam guardados, estavam aprisionados. Mas a Bíblia vai dizer que o terremoto acontece e ninguém sai das suas celas. Olha só, irmão, o temor tão grande dos presos ali ouvindo Paulo e Silas. Ninguém saiu da cela. Mas a Bíblia diz que no momento daquele terremoto, o carcereiro ele desmaiou, ele passou mal e ele agora acorda e já ia se matando, porque ele sabia que ele deveria de dar conta dos presos. Mas a Bíblia diz que Paulo grita lá de dentro da cela: não faça tal, porque estamos todos aqui. E a Bíblia vai nos relatar a história que o temor invade o coração daquele homem. E a Bíblia vai dizer que aquele homem pula para dentro, até perto de Silas e de Paulo, e pergunta para eles o seguinte: o que é que eu preciso fazer para mim ser salvo? Ele não perguntou referente à sua casa, ele perguntou para ele: para mim ser salvo. E o que me chama a atenção é que Paulo vai responder para ele uma coisa: se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Porque, irmão, há um princípio em Deus, e esse princípio se chama família. Quando Deus forma Adão do pó da terra, ele não deixa Adão só, ele faz para ele uma adjuntora, uma mulher, e para eles constituírem uma família. E a Bíblia vai dizer que agora Paulo diz para aquele homem o seguinte: é só você crer que não só você, mas também a sua casa, a sua família será salva. E a Bíblia diz que aquele homem, ele se enche de temor, e vai nos contar a história que ele pega Paulo e Silas, leva para sua casa, limpa as suas feridas, dá o que comer para Paulo e Silas. E toda a sua casa, incluindo ele, ouviu a palavra que Paulo e Silas tinham para eles. E o que me chama a atenção, irmão, que aquela família, só de ouvir do chefe da sua casa, contando, relatando o grande testemunho que ele havia vivido, agora eles se abram a ouvir o evangelho que cura, o evangelho que transforma, o evangelho que dá vida àquele que não tem vida. Aquela família inteira, só por ouvir o relato daquele carcereiro, daquele chefe de casa, aquele chefe de família, aquela família agora se põe no momento oportuno também para ouvir o evangelho de Cristo, e toda aquela família se converte. O versículo de número 34 vai dizer o seguinte: e levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Toda a sua casa creram no Deus que foi apresentado para somente o carcereiro. Sabe por quê, irmão? Porque aquela família estava aberta a ouvir a palavra. É bem diferente dos dias atuais, onde nós vemos que tem pessoas que vêm para a igreja, aceitam Jesus, crê na palavra, mas a sua casa, a sua família não está aberta, não acredita, não crê. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, porque Deus não fala com ausente, Deus só fala com quem está.
Deus não fala para quem não veio. Não adianta você pensar, quem sabe se fulano estivesse aqui. Não, Deus está falando com você que está aqui e está ouvindo. E certamente com alguém que vai ouvir a gravação dessa palavra, que vai assistir o vídeo dessa palavra. Mas com quem não vai assistir o vídeo e com quem não está aqui, Deus não vai falar. E o que me chama a atenção é que Deus, nessa noite, Ele tem algo especial para a sua família, se é assim que você crê. Porque aquele carcereiro, ele creu de uma forma tão profunda no trabalhar de Cristo, que até a família dele foi alcançada pelo Evangelho. Porque ele creu de uma forma tremenda. Sabe qual é o problema da atualidade de hoje? É que as pessoas não creem de uma forma, assim, de uma forma tão tremenda, que alguém que está lá, que não veio, que é da família, que não acredita, passa então a crer. Mas se você veio aqui nessa noite e crê no Evangelho que cura, que restaura, que liberta, que transforma, que muda a história, se você crê, a sua família pode ser alcançada, a sua casa pode ser alcançada. Aquele carcereiro estava a ponto de se matar, tirar sua própria vida, mas ele ouviu a palavra, ele viu o milagre, e ele agora só queria provar daquilo que aqueles dois presos tinham em especial, que era salvação. E ele pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? A vida do carcereiro, por causa de um momento que acontece, vira de cabeça para baixo a ponto dele querer tirar a própria vida. Resumindo, ele queria se suicidar. Mas quando Paulo grita lá de dentro, ele observa o milagre. Então aí ele muda de opinião. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual é a situação de alguém que vai ouvir essa palavra. Mas de uma coisa eu sei: se você crê que Deus ainda faz milagre, Ele não vai só salvar você, Ele vai salvar você e a sua casa. Mas nós precisamos de nos entregar de uma forma que Deus faz coisas grandes em nossas vidas. A família daquele carcereiro foi alcançada de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. E o Deus que servimos, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe o que há que tem? O que Ele tem é para alcançar a sua casa, a sua família. Ele quer operar um milagre em nossas vidas, mas para isso nós precisamos crer. A campanha é família curada e restaurada. Você está com a sua família doente? Então é noite oportuna. Porque, irmãos, família é projeto de Deus, sim ou não? Sim, é projeto de Deus. Mas existe famílias doentes. Existe famílias, pessoas que se formam uma família, que começam e param pelo meio do caminho. Não consegue avançar, não consegue ter um progresso como família. E infelizmente isso hoje nós temos visto nos relacionamentos atuais. Porque hoje, irmão, virou moda, né?
achar que fazer família é ajuntar e viver a vida a dois, e esquece que quando isso é feito, surgem os problemas, surgem as dificuldades, surgem as diferenças pessoais. E aí, irmão, se Cristo não for o centro da família, a tendência é acabar, a tendência é dissolver, a tendência é se separar. E se você buscar a fundo, toda família, todo rapaz, toda moça, todo casal que pensou em construir uma família, que até começou, mas você viu dissolver, você viu acabar, é porque Cristo nunca esteve no centro. Nunca. A minha esposa testificou aqui do aniversário da minha mãezinha. E mesmo em meio a tantas dificuldades que minha mãe vivenciou com meu pai afastado 30 anos da presença de Deus. Ela nasceu e foi criada no berço evangélico, nunca experimentou nada do mundo. Casou com um filho de pastor, que ao se casar e entrar para servir a uma corporação militar, se desviou. E 30 anos fora do evangelho, a minha mãe perseverou. E mesmo assim, Cristo, pela sua infinita bondade e misericórdia, por causa dela, ainda habitava no meio daquela casa. Porque meu pai entendia que meus irmãos, que a minha família precisava ir junto para a igreja com a minha mãe, porque ele sabia o caminho, ele só não estava no caminho. E eu tive a oportunidade de ficar com a minha mãe agora, esses 4 dias que eu tive em Minas. Ela vai fazer 90 anos no ano que vem, fez 89. E um dia desses, ela estava sentada na cama dela e eu deitado. Eu disse: mãe, deita aí, cobre, porque está frio. E nós começamos a conversar. E ela disse assim para mim: meu filho, eu fico tão triste. E eu não posso nem parar para pensar que meus filhos todos, quase todos, que eu levei para a igreja, ensinei o caminho, estão afastados. E se Jesus voltar, eu não vou poder fazer nada, eles vão para o inferno. Mas eu glorifico a Deus ainda que ainda tem 3. E eu disse: mãe, a senhora fez a sua parte. Não existe nenhuma criança mais agarrada na barra da sua saia. Se eles não querem, é porque eles não querem. Mas eles conheceram o caminho da verdade. Mas o que me chama a atenção, irmão, que quando Cristo é o pilar da família, ninguém fica sem conhecimento. Ninguém nunca vai poder que nunca ouviu falar de Cristo. E eu glorifico a Deus, irmão, porque essa essência, ela alcançou não só irmãos meus, alcançou sobrinhos que servem a Deus, que estão firmes. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: se você quer que a sua família fique de pé, você tem que ter Cristo no centro. Se Cristo não for o centro da família, toda família fica caída, prostrada, não tem como estar em pé, não tem como estar na posição de adoração. Porque, irmão, família, para estar na posição de adoração, não é só
Porque hoje as pessoas acham que casar resolve tudo. Tem mulher que pensa que casou, resolve a parada. Não resolveu o meu problema. Aí tem outras que casam, além de fazer casamento errado, pensa que arrumar filho resolve tudo. Não, irmão, é Cristo. Sempre vai ser Ele. Ele não dá mérito dele para nenhuma criança. E para ninguém. Ninguém. Não adianta achar, eu vou casar, daí eu vou segurar ele. Vai nada. Se Cristo não for pilar, ninguém fica junto. Ninguém. Não tem essa não, irmãos. Vou juntar, eu vou casar, eu vou fazer. Pode fazer o que você quiser. Você pode ter dinheiro, você pode ter o que você quiser, pode ter a melhor lábia. Se Cristo não for o centro, não tem ninguém que fica junto. Sabe por quê, irmão? Existe um adversário da família, e esse é infalível, esse é terrível. E se Cristo não tiver do centro, é ele que vai estar. Sabe quem? O diabo. E tem muita família que o diabo está no meio, cirandando, porque Cristo não está. Convida Cristo para o seu relacionamento. Convida Cristo para a sua família, para a sua vida, para restaurar, para curar, para transformar. Não queira pensar que o seu agir vai ser melhor do que Cristo, que nunca vai ser. Cristo sabe o que é melhor para mim e para você. Se coloque de pé. Aleluia. Saia do seu lugar e venha à frente. Estamos na campanha Famílias Curadas e Restauradas. E o que Deus fez na família do carcereiro, Deus quer fazer também na sua família, na sua casa, na sua vida. Mas você precisa deixar Cristo no centro. Convidar Ele para ser o alvo. Tem gente que quer tudo, mas não quer Jesus. Bota o dinheiro em primeiro lugar, o serviço em primeiro lugar, bota tudo em primeiro lugar, mas não quer Cristo. Aí vem a diversidade, irmão. Acabou, vai um para um lado, outro para o outro. E depois não adianta chorar, não. Não adianta não, já era, filho. Vaso quebrado, depois só Deus para restaurar. Não adianta. Família quebrada e destruída, só Deus para entrar e arrumar. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas não se preocupam com Cristo. Tem tudo para ser feliz com Cristo no centro, mas deixa Cristo de lado. Fica aí na igreja, Jesus. Deixa eu viver minha vida, resolver minhas coisas. Aí sabe o que Jesus faz? Ele é educado, ele fica. Aí dá tudo errado. Aí quer Jesus de novo. O meu Jesus, ele ainda é restaurador. O meu e o seu Jesus ainda é transformador. Ainda cura, ainda liberta. Mas eu e você, nós precisamos de entender que nós precisamos disso é agora na nossa vida. Não é amanhã, não é daqui um mês, não é daqui um ano, é já. Nós precisamos de Cristo já, sabe por quê? Ele vai voltar. E agora ele não volta mais como restaurador de família. Ele volta como juiz. E não adianta, irmão. Se não quis Jesus, vai ser lançado no lago de que arde com fogo e enxofre. É o que eu disse para minha mãe. Mãe, a senhora fez o que pôde, agora é com cada um. Se eles não aceitarem, infelizmente, vão perecer. E o que é que nós podemos fazer? Nada. É individual, salvação individual. Agora, enquanto ainda estamos nessa terra, comunhão, união, ainda é com Ele. Ele pode fazer, Ele pode curar,
Ele pode restaurar, Ele pode transformar. Nós precisamos o convidar para assumir o centro da nossa casa. Louvado seja o nome de Jesus. E para a glória de Deus, meu pai ficou 30 anos afastado, voltou para Jesus, partiu para a eternidade, sendo presbítero da igreja, servindo ao Senhor. Viu? Minha mãe ainda pôde desfrutar alguns longos anos ao lado de alguém transformado, porque Deus é assim que faz. Porque quando Jesus é o pilar, é o centro da casa, haja o que houver, irmão, enquanto Ele não vem como juiz, Ele ainda pode transformar, Ele ainda pode restaurar. Mas depende de mim e de você aceitar o agir de Deus na nossa vida, amém? Bota a mão direita no seu coração, vamos orar. Aleluia. Enquanto eu oro, né? O pastor Felipe vai fazer a unção da família, porque é através da unção que o jugo será despedaçado. Aleluia.